Olá, no programa desta semana vamos falar sobre como lidar com o emocional antes de provas e exames. Muitas vezes o medo e a ansiedade podem interferir de forma negativa e serem decisivos no resultado. Você não pode perder, o Escola Viva desta semana está no ar. A ansiedade é um dos sentimentos mais naturais do ser humano. As pessoas ficam ansiosas antes de tomar decisões importantes, ao iniciar uma nova etapa da vida e antes de prestar exames ou qualquer tipo de avaliação. A ansiedade é uma resposta tanto natural quanto necessária para a sobrevivência humana, mas em muitos casos ela pode até atrapalhar o desempenho. E quem está aqui comigo no estúdio para falar sobre o assunto é a psicóloga escolar Ana Cristina Fernandes. Cristina, para a gente começar esse papo, quais são os sinais de que o nosso corpo está muito ansioso? São reações fisiológicas, né? Como taquicardia, sudorese, aquele frio na barriga, cefaleia também, dor de cabeça, a insônia, porque a ansiedade é um estado emocional que sofre várias correntes, tanto internas como externas, né? Então, quando o indivíduo não está sabendo lidar com suas emoções, o corpo padece. Agora, como é que é possível controlar toda essa ansiedade antes de um exame importante, antes de uma prova importante, como o Enem, o exame da OAB, concurso público? Quais estratégias podemos adotar para isso? Antes de tudo, a gente precisa se conhecer. Como é que eu funciono? O que é que eu dou como sentido de vida na minha vida, né? Então, que sentido eu tenho? Então, eu vou fazer uma prova para o Enem com a função X de ingressar na universidade. Para fazer um exame para a OAB, então preciso da minha carteira para poder atuar como advogado ou advogada. Então, eu preciso me conhecer e saber lidar o que é que está fazendo com que eu esteja nervoso. O que é que está levando essa ansiedade? E aí poder não deixar a atenção ficar comprometida, que eles vão precisar para que possa colocar tudo que eles aprenderam durante o ano, né? Porque você, quando vai fazer uma prova, seja ela qual for, não é de uma hora para outra, você se prepara. E essa preparação é que tem que dar esse sentido no projeto de vida desse indivíduo. Então, saber lidar com o nervosismo, com a atenção, é muito importante. E aí tem um exercício de respiração, você começar a praticar exercício, algum esporte durante o ano todo, não só por a questão dessas provas, mas por mim, eu preciso estar bem para que eu possa também progredir uma alimentação equilibrada, uma boa noite de sono e ter esse sentido para poder atuar, porque na hora da prova eu preciso conter essas emoções, senão vai dar aquele famoso branco, né? No caso das crianças e adolescentes, o medo e a ansiedade antes das provas, por exemplo, elas podem ser resultado de muita cobrança dentro de casa? Pode, não necessariamente tem que ser dentro de casa, porque um dos fatores externos é a pressão da família, né, da própria sociedade, do grupo social também desse adolescente, da criança e também do adulto, e a própria competição, né? Então, a competição entre os irmãos, ou um primo, ou o próprio colega de turma, aquele que é mais estudioso, então, que os dois são estudiosos, mas cada um compete, nota que infelizmente isso ocorre, porque está presente no ser humano, né? A inveja, o ciúme está ali o tempo todo. Então, precisa ter cuidado com isso, porque o ideal de eu dos pais, não necessariamente eles vão ter que ser contemplados, né? Então, esse adolescente, ele precisa ser trabalhado para ver o que é que eu quero, não o que o meu pai quer. Se, de repente, o que a família quer, com projeção nesse filho, bate na criança, no adolescente e no futuro adulto, ok. Mas fazer algo só pelo outro, pelas experiências que eu tenho, que a gente vê, você pode até ser um advogado, um engenheiro, o que for. Ganhar seu dinheiro, ganhar muito bem, mas sempre fica aquele vazio, porque eu queria ser isso, e a gente passa a maior parte do nosso tempo na nossa profissão do que em casa. E, infelizmente, muitas famílias não conseguem nem ouvir os filhos. A gente pensa que isso é exagero, mas está muito presente nesse mundo que as pessoas só querem ter e só quer produzir, né? Sempre está ali na frente e não vê esse ser. Por isso que a depressão e a ansiedade, quando vira transtorno, é um caso
que torna patológico e tem que se tratar. Agora, no caso das crianças e dos adolescentes, Cristina, como é que os pais podem ajudar a aliviar essa ansiedade, a permitir que essa criança e adolescente tenha mais segurança, autoconfiança para enfrentar os desafios dessa vida, não só provas e exames? Primeiro, chegando perto desse filho, né? Como é esse filho? Como é que esse meu filho funciona? Como é que eu funciono como mãe, como pai? Como é que eu estou assumindo minha maternagem, minha paternagem responsável? Então, a comunicação, ela está muito comprometida nos dias de hoje, não só na questão familiar, mas também nas questões sociais. Ninguém olha mais para ninguém. As pessoas não se veem. Falar de amor, falar de afeto e de amizade parece que é efêmero. E são esses sentimentos que dão sentido à nossa vida. Aí eu puxo o que eu falei anteriormente. Se eu não sei como eu funciono e eu não sei por que eu estou aqui agora, o meu presente não se torna precioso. Ele não tem sentido. E eu também não vou ter sentido. Então, para eu chegar e pleitear qualquer coisa que seja, eu preciso conhecer meu filho, eu preciso ver os sinais que ele está dando. Então, se eu não chego perto com comunicação, com respeito e com um código de olhar e de saber quem é esse outro, eu primeiro preciso saber como é que eu sou como mãe, como é que eu sou como tia, como é que eu sou como avó, para poder chegar perto. Então, não é difícil. O que está difícil é que o fácil está se tornando difícil, exatamente pela dificuldade que as pessoas, não digo nem por maldade, que as pessoas estão tendo porque estão muito no seu mundo e esquecem o mundo do outro. Os pais, eles precisam olhar mais para os seus filhos. Agora, eu dou uma dica como pessoa, que eu não sou detentora do saber nem quero, mas olhem primeiro para si, porque às vezes eles não sabem nem lidar com eles. E como é que eu vou exercer uma comunicação com o outro se eu não sei exercer comigo? Então, a chave é o autoconhecimento. Autoconhecimento e a potencialização e o cultivo do amor. O amor saudável, não amor disfuncional, porque muita gente fala em prol de um amor que é egoísta. O amor, ele cuida, ele preserva. Cristina, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Escola Viva, tá bom? Eu que agradeço, vocês são muito queridos. Obrigada, Cristina. E no próximo bloco a gente conversa com o professor Josivaldo Melo, que vai dar dicas de como manter a calma antes de provas e concursos. Não saia daí, o Escola Viva volta logo depois do intervalo.